Gostaria de ler com os irmãos o Salmo de número 70. E ele diz assim: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Amém. Uma coisa bonita nesse salmo aqui é que o salmista entra na presença de Deus desesperado, né? Para Deus socorrer ele, para Deus livrar ele das angústias. Mas no meio do salmo ele fala: só o Senhor é grande, só Deus é poderoso. E muitas vezes a gente entra na casa de Deus, na presença de Deus, assim, desesperado, né? E esse realmente é o lugar para a gente entrar desesperado, com os nossos problemas, nossas aflições, nossas alegrias. Entrar com todo o nosso ser aqui e expressar diante do Senhor que está passando, né? Diante do nosso coração. E reconhecer, no meio da oração, como Deus é grande, né? E quando a gente está reconhecendo que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, o motivo do nosso viver e do nosso louvor é que a gente sentiu que Deus já está mudando a situação, porque Ele já começou a mudar o nosso coração em relação a como a gente se enxerga diante dEle e como a gente enxerga as situações. E eu acredito que aqui, hoje, na casa de Deus, não vai ser diferente, né? Louvando a Deus, orando, intercedendo, fazendo parte aqui da ceia, nós vamos sentir Deus mudando nos nossos corações caminhos que às vezes e por vezes estavam tortuosos, né? Coisas que estavam nebulosas vão ter a claridade do Senhor na nossa vida. Amém, irmãos? Eu convido você a abaixar a cabeça para a gente orar, para a gente iniciar esse culto. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por este momento que estamos aqui na Tua casa, Senhor, por este momento que vamos celebrar, Pai, a morte e a ressurreição do Teu Filho, Senhor, que nos deu a possibilidade de hoje Te amar de Pai, a possibilidade de hoje estar na Sua presença, Senhor. Deus, nos perdoa, Deus, pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas transgressões, Deus, aquilo que a gente nem lembra, Senhor, perdoa a gente, Deus. Nos livra, Pai, das nossas próprias ações, dos nossos maus caminhos que aparecem em nosso coração, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Senhor Deus, entregamos aqui o culto, Pai. Cada ação, cada momento aqui, Deus, que vai ocorrer, Senhor. Cada pessoa, Deus, que está aqui se voluntariando para trabalhar na sua casa, Senhor. Que todos estejam diante de Ti, Pai, para que a sua glória se manifeste, Senhor. Manifesta, Senhor, a Tua presença, Senhor. Muda o nosso coração, muda os nossos rumos, Senhor. E para Ti, Senhor, que seja sempre a honra, o poder e a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Vamos todos nos colocar de pé para assim louvar e engrandecer o nome de Deus. Vamos louvar com um hino, com louvor, poder para salvar.
salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus erros, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. De Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo, Cristo, move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Bom dia a todos, graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter um momento de oração, de intercessão, e eu peço que os irmãos me ajudem, tá bom? Em oração nesse momento, amém? Aqueles que puderem dobrar vossa serviço, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor esse momento, sou grato ao Senhor, porque como foi louvado aqui, o Senhor venceu a morte. O Senhor venceu a morte por cada um de nós aqui, e por aqueles que não puderam estar aqui nessa manhã de hoje, que estão acompanhando pela transmissão. E agradeço ao Senhor, meu Pai, agradeço ao Senhor também, agradeço ao Senhor pelo mover do Senhor, pelo mover do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Agradeço ao Senhor, meu Pai, pelas orações, meu Pai, pelas orações que alguém lá atrás, no passado, fez para que eu pudesse estar aqui.
para que os irmãos pudessem estar aqui. Talvez foi a oração de um pai, de uma mãe, de uma avó. Talvez foi a oração até mesmo de um que não faz parte da família. E isso brotou, e isso fez com que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã de hoje, meu Pai. E agradeço ao Senhor por essas orações que foram feitas lá no passado por cada um de nós, Senhor. E nós agora estamos assim aqui, posicionados dessa maneira, meu Pai. Estamos aqui em oração por aqueles que nós amamos, meu Pai. Colocamos e clamamos ao Senhor para com os nossos filhos, para com as nossas filhas, para com os nossos parentes, Senhor, que ainda não estão diante da Tua presença por uma situação, por uma questão, meu Pai. Mas eu creio no poder e no mover do Senhor, eu creio no poder da oração, Senhor. Eu creio que no momento certo, na hora certa, há o Senhor de operar ali sobre a vida de cada um deles, porque como fizeram para conosco, nós aqui estamos fazendo para com eles, meu Pai. E o Senhor não é um Deus que fale, o Senhor não é um Deus de derrota, o Senhor não é um Deus de perca. Estamos aqui apresentando nossos familiares diante da Tua presença, Senhor, que eles venham herdar a salvação advinda do Senhor, a qual nós recebemos através do sacrifício vicário da cruz, através do derramamento de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Faça-se presente sobre os nossos familiares, em meio aos nossos lares. Espírito Santo do Senhor, meu Pai, clamamos ao Senhor, e aqueles que estão passando ali, Senhor, em seus lares, por alguma situação de transtorno, Senhor, entra com providência ali, Senhor, tira ali tudo aquilo que está causando desacordo ali, Senhor, entre os casais, Senhor, tira do meio, que venha pairar o amor, o entendimento, a compreensão advinda do Senhor, meu Pai, que haja união em meus lares, entre pai e filhos, filhos e pais, Senhor, como assim recomenda a Tua palavra, meu Pai. Seja o Senhor suprindo as necessidades, venha suprir as necessidades dessas famílias que compõem a Igreja Batista de Vila Diva, que tem seus nomes arrolados no livro da vida, que tem seus nomes ali na ata da igreja. Senhor, faça-se presente, meu Pai, não deixe, clamamos por essas famílias, Senhor, pelas necessidades espirituais, necessidades materiais, necessidades sociais, culturais, a qual estamos envolvidos sobre a face dessa terra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor para com aqui a região de Vila Diva também, que a Igreja Batista de Vila Diva, a qual compomos aqui, venha fazer a diferença na região de Vila Diva aqui, meu Pai, venha fazer a diferença, seja através de cada vida aqui presente, que o Senhor venha usar cada um, que nós possamos abrir os nossos corações, se esvaziar de nós mesmos, meu Pai, se esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor venha preencher os nossos corações cada vez mais, e assim possamos alcançar as vizinhanças aqui, os vizinhos de frente, os vizinhos de trás, da esquerda, da direita, para que haja um crescimento, Senhor, em nosso meio, para que haja um crescimento em Tua igreja, que clamamos aqui, estamos aqui nos posicionando, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai. Não deixe por fazer, recorremos ao Senhor poderoso, Deus de amor, Deus de união, como Zé, Senhor, o Deus onisciente, onipresente que és o Senhor, que vai além do nosso entendimento, meu Pai. É que peço ao Senhor, e seja assim o Senhor fazendo-se presente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam o Senhor, amém. Amém, irmãos, podem se assentar. Gostaria de saber se nessa manhã tem alguém que nos visita, primeira vez aqui. Acho que não tem ninguém, todos da casa. E amém. É bom estar com todos os irmãos aqui. Queria passar por um momento de avisos, né? Então, hoje não
não temos avisos, queria ler com os irmãos um versículo para a gente estar participando desse momento dos dízimos, das ofertas, você que veio preparado hoje. Se encontra no Salmo 85, versículo 12 e 13, que diz assim: sim, o Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Amém? Então a gente vê aqui o salmista tendo plena confiança que Deus vai abençoar o trabalho das mãos dele, né? O trabalho das mãos dos seus compatriotas, e ele que vai na frente com a sua justiça, trazendo paz e descanso para ele no serviço, nos seus desafios, né? E que eu acredito que seja assim com a gente, né? O Senhor tem nos abençoado com saúde para trabalhar. O Senhor tem abençoado irmãos que já tiveram saúde, trabalharam, contribuíram com o país, com os filhos e hoje estão aposentados. Então a gente vê que a fidelidade do Senhor, né? E a gente sabe que as ofertas e os dízimos são uma maneira da gente continuar mantendo a casa do Senhor e louvando Ele também, né? Então eu gostaria de orar nesse momento por você que vai trazer o dízimo, ou também por você que nesse momento se encontra sem estar empregado, que o Senhor possa abrir as portas, né? E que Ele também use nós que estamos aqui para ajudar também cada vez mais os nossos irmãos, né? Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento mais uma vez, Senhor, vamos te louvar, Senhor. Mas agora vamos te louvar com a ação, Deus, de entregar uma parte dos nossos recursos para Ti, Senhor. Uma parte que o Senhor nos capacitou, nos deu força, nos deu saúde, nos deu capacidade intelectual para fazer, Senhor, as nossas tarefas, Senhor, e assim ter o que comer, ter o pão de cada dia, Senhor. Abençoa esses recursos que serão geridos, Deus, pelos administradores aqui da sua casa, Senhor. Que eles sempre sejam bem pensados, Senhor, bem discutidos para ser aplicados, Senhor. Como já temos visto, Senhor, no projeto, Senhor, Recriar, Senhor, nos bazares que temos aqui na igreja, Senhor. E nas cestas básicas que os necessitados recebem, Deus. Continua, Deus, fortalecendo a sua igreja para cumprir esses afazeres sociais que ela já tem, Senhor. E capacita ela também, Pai, para que ela possa ampliar, Senhor, a sua ação, Deus, neste local, neste bairro, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e fez no passado através das contribuições, e que o Senhor continue a fazer mais, Senhor. Continue dando fidelidade no coração do teu povo para trazer os dízimos, as ofertas, Senhor, dando saúde para que todos consigam trabalhar, Senhor. E que o Senhor use a cada um aqui, Pai, para que sejam as suas mãos, Senhor, onde a igreja não enxerga, que o Senhor use cada filho teu para chegar, Deus, como alívio, como representação da tua presença, Senhor, como um bálsamo na vida daqueles que necessitam, Senhor. Abre, Senhor, também porta de emprego, Deus, para aqueles que estão necessitados, Senhor, aqueles que estão clamando e estão fazendo a sua parte, entregando o seu currículo, Deus, buscando de todas as maneiras, Senhor. Nós deixamos tudo nas tuas potentes mãos, Senhor, que fará, Deus, conforme aquilo que o Senhor planejou, Deus, no tempo determinado por Ti. Mas nós humildemente pedimos a sua intervenção, Deus, em nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Vamos então ofertar a Deus com nossos dízimos e ofertas e entoar esse hino a Deus, engrandecendo e exaltando o nome dele. Amém? Tu és soberano.
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, alarma-me a ti, tu és tremendo. Aleluias, glória a Deus. Bom dia a todos, graça e paz. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje é a primeira ceia do Senhor deste ano de 2024. E antes da ceia, vamos meditar por alguns minutos sobre a questão da comunhão, né? Que ceia é um momento de comunhão, é interessante, né? Acho que tem uma projeção. É um momento de comunhão da nossa igreja. Na verdade, porque a ceia é interessante. Ceia é lógico, existem alguns casos específicos, de repente de alguém que está doente, que não pode vir à igreja, o pastor vai na casa daquela pessoa, mas até isso já é uma comunhão, né? Que o pastor foi lá servir aquela pessoa, né? De repente vai acompanhado de alguém, né? É uma prática que tem em muitas igrejas, a nossa, outras que eu já conheci, mas ceia é sempre comunhão entre as pessoas, né? Entre o corpo de Cristo, não apenas comunhão com Deus, mas comunhão também com os irmãos. Às vezes a gente pensa na nossa comunhão com Deus, em primeiro lugar, mas também é uma comunhão com a igreja, com os irmãos. Salmo 133, abre a sua Bíblia lá no Salmo 133, Salmo 133, é um salmo que fala de como é um salmo do rei Davi, né? Um cântico de peregrinação. Cântico de peregrinação significa que o povo cantava quando estava indo para o culto, estava indo para o templo de Jerusalém. E é um salmo do rei Davi. É um salmo que fala sobre comunhão. E a importância dela. Salmo 133 diz da seguinte forma: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião.
ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, obrigado por essa manhã. Nós estamos em comunhão com Deus e comunhão também com os nossos irmãos. Esse é o sentido da ceia do Senhor. Pois nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, pois porque primeiramente nós somos filhos de Deus. E nós agradecemos, Pai, por essa oportunidade de, além de termos a nossa família de sangue, temos uma família também espiritual, uma família maior, que é o povo de Deus, que o Senhor deu a cada um de nós. Te agradecemos de coração. Eu peço que nessa comunhão também o Senhor abençoe cada um individualmente. Se de repente alguém aqui está triste, está preocupado com alguma situação, se alguém está ansioso, eu peço que o Senhor venha agir, que o Senhor venha abençoar essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, esse irmão, ó Deus. Às vezes estamos aqui, temos situações a resolver fora da igreja também. Tem pessoas de repente preocupadas com um familiar que não está aqui, e eu peço que o Senhor tranquilize o nosso coração. Nós cremos que o Senhor está cuidando da nossa vida, enquanto nós adoramos ao Senhor aqui na igreja. Nossa família está sendo cuidada, nossos negócios, nossos bens, a nossa saúde, todas as situações. Coloco mais uma vez na Tua presença aqueles que precisam de oração, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, ó Deus, que nós não esqueçamos de ninguém. Também abençoa o nosso pastor Rodrigo Capuço, toda a sua família, todos os líderes da nossa igreja, todos os voluntários, as famílias, cada pessoa que frequenta a nossa igreja, que frequenta os nossos projetos sociais. Eu peço que todos se sintam abraçados e amados pelo Senhor nesse momento, e nós entregamos tudo na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém. Portanto, nós oramos por todos os nossos irmãos, né? Comunhão também é isso, né? Precisa se preocupar com as pessoas. Mas a gente vê aqui, Salmo 133, né? Esse salmo aqui, até me lembra um cântico, né? Nós cantávamos na época, eu sempre fui de igreja, né? Desde quando eu era criança, né? Baseado nisso, fica até na minha cabeça, quando eu leio o versículo 1, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, até fica até vem até na minha mente um cântico que a gente cantava, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, né? Não sou bom de cantar, mas a música fica na minha mente, né? Quando eu era lá da Igreja Batista de Vila Antonieta, eu lembro quando eu era criança, a gente cantava muito uma música baseada nesse versículo. Ficou muito na minha mente. Mas aqui é interessante, esse era um cântico que eles cantavam quando estavam indo cultuar a Deus. E a gente vê que o Davi, ele vai descobrir como era importante a comunhão, como era importante quando os irmãos estavam convivendo bem. Isso era importante, não pode menosprezar isso. Apesar das dificuldades, né? As dificuldades existem porque nós somos seres humanos. De repente, para não dizer que eu estou falando de alguém, de repente alguém perguntar para o Ricardo não é muito fácil de convivência. Alguém pode achar isso, é normal, né? Às vezes eu tenho uma forma que posso agradar mais algumas pessoas e desagradar mais a outras. E assim por diante, todos nós aqui, sem exceção. De repente você pode ter uma forma de viver que você tem mais afinidade com algumas pessoas do que com outras. De repente algumas pessoas podem te achar você mais uma pessoa agradável do que outras. Então essa é uma dificuldade normal do ser humano, que a gente é pecador, às vezes é da questão de comunhão. Nós temos a nossa forma própria de ser, temos as nossas qualidades, os nossos defeitos. Às vezes alguém fala, a comunhão é difícil na igreja, será que isso é possível, né? E aqui Davi vai falar algumas coisas sobre como era agradável quando os irmãos, as pessoas estavam em união. Às vezes a gente tem dificuldades para ter união, até em outros ambientes, né? Às vezes na sua família de sangue, às vezes nem sempre é fácil você estar em plena comunhão, se dar bem com todo mundo o tempo todo. Às vezes tem parentes seus, até de sangue, pode ser um irmão, um outro parente, né? Você tem algumas dificuldades de relacionamentos, né? Às vezes algumas ideias não batem, às vezes você tem essa dificuldade. Às vezes, e em outros locais que você está também. Então, não estou dizendo que é fácil, mas é agradável a Deus, né? Então, pense nisso. Você veio à igreja, lógico, você veio ouvir a palavra de Deus, mas também você está com alguém do seu lado, pense nisso, né? E eu, graças a Deus, sempre tive muitos amigos em igreja. Como eu sempre fui de igreja, né? A maior parte dos meus amigos eu conheci de alguma forma ou outra numa igreja, né? Tem outros amigos de escola, mas é até um número menor. Mas a gente, quando você vem numa igreja local, uma igreja física, você vai ter contato com pessoas. Algumas você vai ter mais afinidade ou não, mas você vai ter contato com pessoas, com certeza. Então, será que estamos
quando você fica alegre quando você pensa, vou estar em comunhão com os meus irmãos, e inverta um pouco as coisas também. Será que as pessoas elas ficam alegres com a minha presença? Olha, o Ricardo chegou, será que isso é bom? Às vezes a gente critica muitos outros, a pessoa vai estar lá, não estudou muito bem com ela. Não... E você é agradável para as pessoas? Pense bem, você, olha, será que você realmente promove comunhão? Então, pegue as coisas das duas formas. Se as pessoas têm comunhão comigo, e se você também é uma pessoa que é boa para ter comunhão com as pessoas. Mas a gente vê aqui esse texto, primeiramente, que diz que o rei Davi ele vai descobrir que é bom e agradável, né? Ele descobre isso. Olha que o contexto do rei Davi, ele era o rei, né? Ele, além de estar no culto, ele era o rei. Então, ele viu, de repente, Israel, que tinha várias tribos, ele viu as dificuldades que haviam no relacionamento, tanto quanto a nação, quanto o povo de Deus. E, em certo momento, ele vê que quando havia união, era algo bom. Algo bom e agradável que ele estava percebendo, e também algo bom e agradável que ele estava sentindo que Deus estava achando isso. Veja, isso está na Bíblia. Antes de tudo, o bom e o agradável, é bom e agradável a Deus. O bom e agradável a Deus. Um exemplo simples, você tem a sua família. Você aqui, de repente, várias pessoas têm mais de um filho. Para você, quando você percebe que os seus filhos estão unidos, é melhor essa situação ou quando eles estão brigando? O que você acha? Os seus filhos estão unidos, é bom? Sua família, você acha que é agradável? Ou você gosta de ver, meus filhos, um se dá bem com o outro? Duvido que você ache agradável quando os seus filhos, os seus parentes não são unidos. Você prefere que eles estejam unidos, com certeza. Se até para você, nós, seres humanos, é bom e agradável quando a gente vê as pessoas unidas, da nossa família, imagine para Deus então. Pense nisso. Primeiro um exemplo bem simples, né? Se para Deus é agradável, assim como para você é agradável, né? De repente você tem 3, 4 filhos, olha, eu quero que estejam unidos. É agradável, eu me sinto bem quando eles estão bem, né? Quando eles estão bem um com o outro. Para Deus é a mesma coisa. Deus ele é bom e agradável quando Ele vê que nós estamos em união. Aqui a palavra irmãos ela é bem abrangente, né? Quando os irmãos, não é apenas irmãos, de irmãos de sangue que Davi está falando, e nem apenas restrita a uma família. Aqui ele está citando a nação de Israel como um todo, né? Em alguns textos da Bíblia, o povo de Israel é citado como irmãos. Todos que eram de Israel eram irmãos entre si, né? Tem até um texto aqui lá em Deuteronômio 15, versículo 3, por exemplo. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Então, os irmãos aqui, no sentido de todos os israelitas, eram irmãos. Lógico que Israel é uma nação física também, né? Até hoje, né? Todos os problemas é uma nação, assim como o Brasil é uma nação. Mas também, no Antigo Testamento, eles eram o povo de Deus, não havia igreja no Novo Testamento ainda. O povo de Deus, o povo escolhido, vinha através de Israel. Era até possível alguém que não é de Israel adorar a Deus, mas o povo da qual as pessoas no Antigo Testamento iam conhecer a Deus era o povo de Israel. Hoje é a igreja, mas no Antigo Testamento não existia igreja, era o povo de Israel. Então, eram os irmãos. Então, irmãos no sentido geral, irmãos, povo de Deus. Então, eles eram vistos como irmãos. Imagina uma nação unida. Davi estava descobrindo que isso era muito importante. Então, assim como para Deus, no Antigo Testamento, era bom e agradável, quando ele visse Israel unida, e olha que Israel nem sempre foi unido, sempre teve até divisões. Não vou ver a história, mas tem períodos que Israel teve divisão. Israel chegou a ser 2 nações, em certo momento, no Antigo Testamento. Mas era agradável quando estavam unidos. Então, de uma forma, é agradável quando a igreja ela está unida, ou pelo menos está caminhando para isso, né? Para crescer. Nós temos sempre que ter a visão que a igreja precisa crescer. Né? Você tem comunhão mais ou menos, de qualquer forma, tem que sempre crescer, evoluir, buscar ser um lugar agradável, que as pessoas, uma possa abençoar a outra. Então, havia uma união. Outra coisa interessante, que no caso da igreja, a comunhão, a verdadeira comunhão, ela provém do próprio Deus. Por quê? Aqui diz irmãos, né? Os irmãos vivem em união. Irmãos são pessoas que são filhos de uma mesma pessoa, obviamente, né? E você só é filho de Deus graças ao próprio Deus, graças à salvação que você tem. Então, o que faz nós sermos uma família não foi nosso esforço,
Foi primeiramente a vontade de Deus. É Deus que produziu você ser da mesma família, né? Assim como a sua família de sangue. Não foi você que produziu você mesmo, né? Você veio da família porque você escolheu. Não, foram os seus pais. Você tem irmãos graças a seus pais, né? Lógico, estou falando, meu irmão é uma bênção, eu creio, os irmãos de vocês também devem ser. Mas, de um jeito ou de outro, não adianta você reclamar, mas foram os seus irmãos, por exemplo, não vieram de você, vieram dos seus pais. Da mesma forma, os meus irmãos em Cristo não vieram de mim, vieram de Deus. Então nós somos irmãos porque isso vem de Deus. A gente tem que pensar que a comunhão ela é produzida primeiramente por Deus. É Deus que vai nos dar a capacidade e vai trabalhar em nosso coração para que nós vivamos em comunhão. Não é esforço próprio. Eu vou ser uma pessoa boazinha. Isso é difícil, você ficar sempre querendo você se esforçar para resolver tudo. Você vê lá em João 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então você é filho de Deus porque pela vontade de Deus, não é vontade humana, é Deus que produziu. E aqui diz, aos que crerem. Então se você crê em Jesus Cristo, você naturalmente foi aceito como filho de Deus. Filho espiritual, né? Lógico que a gente fala assim, isso é a questão de se pensar em filhos de Deus no sentido da criação, mas espiritualmente você é filho de Deus, você teve a sua fé em Jesus. Então a nossa comunhão, antes de tudo, você está numa família porque Deus quis, é Deus que produziu você estar na família de Deus. Não você ficar reclamando, olha, meu irmão, Deus colocou você na sua família, tá? Você tem que fazer a sua parte, você tem que trabalhar, e a gente tem essa lógica simples, né? Então, e a gente tem que pensar, quanto mais nós estivermos ligados ao nosso Pai, ao nosso Deus, mais nós teremos comunhão. Às vezes falta comunhão, pode faltar comunhão entre os irmãos, porque às vezes falta comunhão com Deus, em primeiro lugar, né? É impossível você buscar muito a Deus e isso não refletir nos seus relacionamentos. Se eu buscar muito a presença de Deus, isso vai refletir em nosso pensamento. Lá em 1 João 3,14 diz: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Ou seja, você recebeu vida espiritual, e o sinal vai ser, você vai crescer no relacionamento com os seus irmãos em Cristo. Você vai amar. Isso é algo produzido por Deus. Então pense nisso. Às vezes, nossos problemas de relacionamento com as pessoas também podem ser frutos de dificuldades de relacionamentos com o próprio Deus. Mas você não desenvolveu o amor, porque você não está tão ligado assim a Deus. Deus não te deu tanta capacidade. Então, busque mais a Deus. Se você tem dificuldades em relacionamentos, busque relacionamento melhor com Deus, para que Deus desenvolva em você as características do verdadeiro cristão. É perdoar, amar, ter paciência, ter sabedoria com as pessoas. Então, isso vem do próprio Deus. A vontade de Deus é sempre que a gente esteja em união, né? João 17, 21, palavras de Jesus: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos em um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Palavras de Jesus, em João 17, 21. Ele fala, ele ora, a palavra de Jesus, minha oração, ou seja, Jesus estava orando pela nossa união, lá em João 17, e ele fala, para que o mundo creia, ou seja, ele quer que a família de Deus, ela cresça em união, para que as pessoas se acheguem a Jesus, para que demonstrem o amor de Deus. E até a expressão forte, quando Jesus fala, todos sejam um, como nós somos um. Jesus está orando para Deus Pai. E se você pensar, Jesus, Filho, Deus Pai, o Espírito Santo são apenas um, né? Nós não temos três deuses, nós temos três pessoas em um único Deus, né? Aqui é um pouco de teologia, né? Mas só para você entender, né? Nós temos um único Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam uma unidade perfeita. Jesus até coloca como exemplo, assim como ele tem uma unidade perfeita com o próprio Pai e com o próprio Espírito Santo, era o desejo dele que nós também formássemos uma unidade, né? Vê que a matemática de Deus, em várias questões, é diferente, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três que somando dá um, né? E Deus olha para a igreja, olha para os filhos de Deus, olha, são milhares, são milhões, eu quero que todos esses sejam um. Deus tem uma matemática diferente, Ele quer que todos nós sejamos um. Que as pessoas, como Deus pensasse, se as pessoas
olharem para os crentes, eu quero que elas vejam uma unidade. Lógico, temos a diversidade de personalidades, mas espiritualmente que essa diversidade forme uma unidade de Cristo, mesmo que nós sejamos diferentes. Então, nós temos que buscar comunhão com Deus, e a comunhão com Deus vai nos ajudar a ter uma comunhão melhor com as pessoas, com os irmãos, né? Não sei se já aconteceu com você, em alguma circunstância, você com dificuldade para lidar com alguém, com alguma situação, você orar a Deus. Já aconteceu isso comigo, né? Porque Deus nos dá capacidade. Às vezes você tem dificuldade, estou falando só na igreja, no geral, você está com dificuldade para se relacionar com alguém. Então você ora a Deus, eu já orei, Deus, dê paciência, dê sabedoria para lidar com aquela pessoa. E Deus nos dá sabedoria. Deus, da mesma forma, quando você ora, Deus vai te dando sabedoria, a capacidade de se relacionar melhor, de ter unidade com as pessoas. E Deus, Ele tem como objetivo que essa unidade, aí sim, atrai as pessoas vejam na igreja um local diferente, que elas realmente tenham alguma esperança, que elas vejam que aquelas pessoas estão sendo transformadas por Jesus, então eu também posso ser transformado, assim como as pessoas daquelas comunidades, elas também são transformadas. Então Deus, Ele vê algo bom quando estamos em união, algo agradável. Nós temos que trabalhar para isso, obedecendo a palavra de Deus. Deus, Ele sempre fala, os mandamentos de Deus principais têm a ver de coisas que vão provocar a comunhão, né? Quando Deus fala que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, você tem que se preocupar com as pessoas, se relacionar bem. Quando diz que você deve perdoar, né? Até na oração do Pai Nosso, né? Que muitas pessoas oram, né? Não precisa ser evangélico para orar a oração do Pai Nosso, precisa saber de cor, né? Perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Qualquer pessoa faz oração do Pai Nosso em nossa cultura, né? Às vezes um jogo de futebol, os jogadores vão se reunir, eles fazem oração do Pai Nosso entre eles, por exemplo, né? É bem comum você ver. E na oração do Pai Nosso diz que nós temos que perdoar assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pense nisso, né? Se Deus, Ele só perdoar os meus pecados conforme eu perdoei alguém, isso seria bom ou ruim para você? Pense no seu interior, né? Se Deus usar esse método, seria bom para você? Olha, Deus, eu só vou te perdoar se estou com dificuldade de perdoar aquela pessoa. Aí se Deus faz para você, também, não vou te perdoar agora não. Pensou se essa fosse a medida? Mas é o objetivo. Por isso que Deus fala. Nós podemos pedir perdão a Deus, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E é uma medida difícil, se você for pensar bruscamente, né? Às vezes a gente está pedindo, Deus, me perdoa que eu fiz a coisa errada essa semana. Tal. Agora, eu perdoar, eu falo, não tenho condições de perdoar aquela pessoa. Imagine se a oração do Pai Nosso, no sentido literal, no sentido bem firme, se ela se cumprir em nossa vida. E tem várias outras coisas, né, dos relacionamentos. A Bíblia diz que você não deve julgar o próximo, né, no sentido de ficar acusando. Isso tem a ver com relacionamentos. A Bíblia diz que você tem que ter sabedoria no que você fala, tem que ter paciência. Todos os principais mandamentos de Deus têm a ver. Se você realmente buscar a Deus, se nós sermos transformados, então, isso produzirá comunhão. Então, a primeira coisa, comunhão, ela agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, pense nisso. Você tem que buscar estar em comunhão com as pessoas. Agora tem outras lições, tem outras duas lições desse texto. Além da questão de ser bom e agradável, aqui no versículo 2 diz, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes, né? Aqui é uma expressão que de repente você pode não entender muito o que está significando, né? Óleo precioso derramado sobre a cabeça. Aqui está falando sobre o óleo, óleo da unção, que era derramado sobre o sacerdote. Ou seja, era algo com sentido espiritual. Era unção, né? Unção de Deus, era consagração. Então, lá em Deuteronômio 29, deixa eu ver aqui, Êxodo 29, versículo 7, que fala sobre essa questão de unção. Aqui, ó, 29, versículo 7. Unjam com óleo da unção, derramando sobre a cabeça de Arão. Então, esse texto aqui do versículo 2 tinha a ver com a consagração dos sacerdotes. Olha só. Então, Deus está dizendo assim, aquela consagração dos sacerdotes, aquele óleo que era derramado, isso, quando existe união, é tão importante quanto a consagração do sacerdote. Quanto a unção que tinha o sacerdote, para Deus é tão preciosa a comunhão quanto aquela unção que tinha sobre o sacerdote. Olha só,
Então, é uma questão aqui espiritual. Para Deus é tão precioso a comunhão quanto era a consagrar, aquele óleo que era usado como a consagração, que de repente alguém pensa, nossa, esse óleo de Deus, algo especial, ungiu um sacerdote que representava o povo de Deus, diante de Deus no Antigo Testamento. Para Deus a comunhão é tão importante quanto isso. A gente pode aprender uma lição aqui. Nenhuma questão religiosa é mais importante que a união, que a comunhão entre as pessoas. De repente alguém pensa, mas eu sou muito religioso, eu não tenho muita comunhão com as pessoas, mas eu sou um crente muito esforçado, eu vou muito na igreja, eu dou muita oferta. Mas para Deus não é mais importante do que relacionamento com as pessoas. Então você querer ser pessoa muito religiosa e você ser péssimo nos relacionamentos com os irmãos. Então não é algo inferior. Tem pessoas que de repente podem achar, eu não tenho muita comunhão, mas em compensação eu sou uma pessoa muito dedicada naquilo que tem a ver com religião. Então, era tão precioso o óleo da unção quanto a comunhão que havia entre as pessoas. Aqui a gente pode entender que há algo espiritual, né? Não que, logicamente, o poder de Deus ele se depende da gente para se manifestar. Mas quando a gente está com dificuldade de relacionamentos, a gente pode impedir que Deus ele faça tudo aquilo que Ele gostaria de fazer, né? Há um impedimento espiritual, né? Os pecados em si já atrapalham nossas bênçãos. Às vezes Deus queria fazer muito mais e Ele não faz, porque nós estamos com problemas na questão de comunhão. Não que Deus não faça, mas Deus poderia fazer muito mais. Então pense nisso. Às vezes você fala, já sou abençoado do meu jeito. Ótimo, você poderia ser muito mais. Não é a questão que Deus não vai te abençoar. Então, existe um valor espiritual quando os irmãos estão juntos, né? Até no sentido prático, né? Quando um ora pelo outro, né? A gente gosta muito dessa prática, quando você aprende com o outro, quando você está num ambiente de comunhão. Nem todos os ambientes que a gente está no nosso dia a dia, nem sempre você está no ambiente de comunhão com Deus. Porque às vezes eu estou em comunhão com Deus e as pessoas que estão do meu lado não estão. Nem todos os ambientes, às vezes, são tão em comunhão com Deus quanto a igreja. De repente alguém fala, uma igreja, eu tenho esse problema, mas tem certos ambientes que você vai, que aí você não vai ter comunhão com Deus mesmo. No sentido de estar com pessoas em comunhão. Você pode ter sua comunhão individual, mas as pessoas que estão ao seu lado nem sempre estão em comunhão em certos lugares que a gente vai no nosso dia a dia. E aqui existe um ambiente que as pessoas, de uma forma ou de outra, estão aqui para buscar comunhão com Deus. Então existe algo espiritual. Nós temos que fazer a nossa parte. Lá em Romanos 12, versículo 18, diz, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Olha só, que é outra pergunta que a gente pode fazer, mas a pessoa não quer ter comunhão comigo. Tá bom, faça a sua parte. Nem é questão de ser amigo íntimo, mas esteja em paz, que é bem diferente, né? Tem pessoas que eu não sou amigo íntimo, mas eu tenho que pelo menos estar em paz com a pessoa, né? E aqui, lá em Romanos, no que depender de vocês, né? Então não se preocupe muito, aquela pessoa não quer ter comunhão comigo. Paciência, né? Faça a sua parte, no que depender de vocês. No que for, outras versões falam, no que for possível. É possível? Faz aquilo que é possível. Você e eu assumo responsabilidade pelos meus atos. Não tem como eu assumir responsabilidade pelos atos de você. Pelas coisas que você tem que trabalhar na sua vida. Então faça a sua parte. E existe esse poder. Deus vai agindo, Deus vai abençoando a nossa vida. Deus vai, conforme a gente cresce em comunhão. Então pense nisso. Deus faz grandes coisas, mas se nós crescermos em comunhão, Deus pode fazer muito mais ainda. Então vamos crescer em comunhão nesse ano. A outra lição que tem sobre comunhão está no versículo 3. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aqui o orvalho do Hermon, do Monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, né? O orvalho é como se fosse um chuvisco, uma garoa, pode ser uma precipitação atmosférica, um vapor de água, algumas gotas, ou seja, algo refrescante que havia nos montes, né? Então era algo agradável, era algo que refrescava, era algo assim que de repente se tivesse muito calor era revigorante fisicamente. E aqui a gente pode tirar como lição que a comunhão, ela pode ser, ou pelo menos deveria ser, revigorante. Tipo assim, estou desanimado hoje, mas estar com algumas pessoas, né, estar com meus amigos, isso anima o meu coração, né?
De repente você vê de um contexto aqui para a igreja mais difícil do que para outro. Tem pessoas que não vieram no contexto tão difícil, mas de repente você está aqui, ou você veio um domingo, você veio de algum contexto difícil. Você veio de relacionamentos e situações difíceis. O objetivo da igreja é que você tenha um certo ânimo, ou seja, as pessoas, amigas suas que oram por você, é algo que vai animar o seu coração. Nem todos os locais que a gente vai no nosso dia a dia animam o nosso coração. E a igreja tem que ser o local, a comunhão, que revigora, que nos dá ânimo, né? Às vezes nós estamos cansados, animados, nossos irmãos nos ajudam a darmos forças. Às vezes algum irmão pode te dar algum conselho, uma palavra de algo que em outro local você não ouve. Eu não espero de pessoas que não têm Jesus, que elas vão me... Às vezes Deus pode até usar, mas eu não estou esperando que a pessoa vai me falar um versículo bíblico, oh, Deus te abençoe, de uma pessoa que não tem Deus. Agora, dos irmãos eu espero, é bem diferente, né? Uma pessoa que não tem conhecimento de Jesus, eu não posso ficar esperando que ela vai estar lá para me abençoar, né? Às vezes Deus pode até usar em algumas circunstâncias, mas não é o normal que eu vou esperar. Mas nós esperamos que os irmãos nos ajudem, né? Lá em Gênesis 27, 28, do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe concede fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra. Ou seja, orvalho é sempre o sentido de algo que, como se fosse uma garoa, algo que está trazendo vida, está produzindo frutos. Então, a união que havia do povo de Israel abençoava as pessoas. Quando se pensa em orvalho na Bíblia, se pensa em bênçãos. Então, a nossa comunhão tem que ser bênção para a nossa vida. Isaías 41, versículo 6. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. Esse é o objetivo da comunhão. Ajude o seu irmão e diga a outro, seja forte. O objetivo da comunhão é que você ajude, que você seja ajudado pelas pessoas. Estou dizendo que você depende de pessoas, mas Deus usa pessoas para te abençoar. É bem diferente, né? Não é que eu dependo de pessoas, eu dependo de Deus. Mas Deus usa pessoas, seres humanos, para me abençoar. Isso em qualquer idade, né? Acho bem interessante, né? Às vezes os adolescentes têm os amigos dos adolescentes, os jovens, casais, idosos, crianças, todo mundo. Você acaba tendo seus amigos, certa concentração na sua faixa etária, mas Deus ele vai usando, vai abençoando. Então a igreja tem que ser um lugar assim, um lugar de encorajamento, ânimo, que torne revigorante a vida com Deus, que você se sinta bem, que você se sinta motivado. Deus ele quer produzir isso em nosso coração, ele precisa produzir em nós, para que a gente seja uma família agradável, né? Não uma família sem problemas, né? Não existe família sem problemas, não família que não necessita de disciplina, né? Só família, eu creio, de onde você veio, e também na casa que você está, tem certa disciplina, né? E eu não acho que você deixe seus filhos fazerem qualquer coisa que eles quiserem na sua casa, né? E nem seus pais deixavam você fazer tudo que vinha à cabeça na sua casa quando você era criança. Tem certa disciplina, mas disciplina com amor, é diferente, né? Mesmo um pai, ele disciplina com amor, diferente de pessoas por aí que não são seus pais, que não vão disciplinar com amor. Então Deus, ele coloca uma disciplina, coloca a ordem, mas sempre com amor, sempre visando o seu bem. Por isso que a Bíblia chama de Deus de Pai. Então, esse é o objetivo de Deus, que a gente viva em comunhão nesse novo ano de 2024, né? Hoje estamos no segundo domingo ainda, né? Nosso pastor em breve estará retornando. Então Deus ele quer produzir essa comunhão, esse ambiente. Deus precisa trabalhar em nosso coração. De repente, todos nós temos situações, temos formas de ser, que de repente podem estar atrapalhando a comunhão, né? Talvez nós temos que olhar para nós mesmos também, né? O que Deus precisa mudar em meu coração, melhorar em meu coração, para que realmente eu faça a minha parte, né? Deus talvez precisa desenvolver em você mais paciência, né? Mais amor, mais desprendimento, né? Mas cada um da sua forma, mais sinceridade, que eu falo em comunhão de uma forma sincera, né? Aqui Davi com certeza ele estava dizendo que os irmãos viviam em união de uma forma sincera, não de uma forma falsificada, aparente. Porque a comunhão é até testada nos relacionamentos, né? Às vezes você fala, eu amo meu irmão, mas quando você começa a conviver, que você vai descobrindo, né? Que nem família, né? Às vezes você pode dar uma declaração, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meus pais, mas é no dia a dia que você vai desenvolvendo esse amor. É no dia a dia que vem as situações difíceis, né? Igreja até é um local que a gente nem todo mundo se vê tanto assim, né? Às vezes muitos se vê domingo, né? Mas às vezes as pessoas que são mais íntimas, você vai desenvolvendo, a pessoa, a forma dela ser ou de não ser, então isso vai testando. A gente fala em comunhão, mas o dia a dia é que vai nos testando se nós realmente sabemos ter comunhão com as pessoas ou não. Então, vamos orar nesse momento. Nós vamos ter a ceia do Senhor, que é um momento de comunhão, mas antes vamos orar, pedindo que realmente Deus produza em nosso coração essa comunhão,
para que a igreja seja um local cada vez mais agradável, de crescimento, de amor uns pelos outros, que as pessoas que venham aqui, elas se sintam amadas por Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, ó Deus, em comunhão. Primeiro, agrada ao coração de Deus. E segundo, também é agradável ao nosso coração, quando estamos no ambiente de comunhão. E eu peço que o Senhor produza em nós. O Senhor não nos criou para sermos pessoas crentes isolados, mas sim pessoas para que estejam em comunhão numa família, Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude, Deus, a ter sabedoria, a ter amor, a ter paciência, Deus, a crescer espiritualmente, para que a nossa comunhão nesse ano possa crescer mais ainda, que possamos estar mais envolvidos, mais preocupados uns com os outros, e que todos também recebam o amor de Deus e o amor dos irmãos, Pai. É isso que nós precisamos para esse ano, Deus. Todos aqui têm as suas dificuldades, têm os seus problemas pessoais, e essa comunhão é muito importante para nos ajudar a vencer, para nos ajudar a suportar as situações difíceis, ó Deus. E eu peço, Deus, que o Senhor trabalhe em nosso coração. Eu peço que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, coisas que de repente nós fizemos e que desagradou, que machucou, que magoou algum irmão. Nós pedimos perdão ao Senhor, ó Deus. Que nós não venhamos a proceder novamente dessa forma, Deus, mas que possamos, obedecendo a Deus, fazer aquilo que seja agradável a Deus e também que seja bom para os nossos irmãos. Eu peço que o Senhor nos ajude a que não haja diferenças, mas que possamos crescer, estar unidos, que todos nós possamos nos sentir acolhidos na casa de Deus, que as pessoas que estão se chegando possam sentir e receber esse amor. De repente, nem todos recebem tanto amor nos lugares onde estão dia a dia, mas que esse local seja um local cheio do amor de Deus. Eu peço essa bênção, eu peço essa graça em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Dá salva de palmas para Jesus. Amém. Vamos dando continuidade. Vamos agora à ceia do Senhor, os irmãos que estão colocados, que também é um momento de comunhão, como eu disse, a comunhão, nós temos comunhão com Deus, mas também comunhão com os irmãos, com os outros. Amém. Vamos lá, primeira ceia do Senhor desse ano de 2024. O pastor Rodrigo está de férias, eu estou tendo o privilégio de servir a ceia no primeiro dia do ano. Primeira ceia do ano, né? 2024. O pastor Rodrigo deu esse privilégio para mim também. Eu sou grato a Deus por essa comunhão. Irmãos, e para participar dessa comunhão, todos aqueles que são, convidar a ficar de pé, todos aqueles que vão participar, se você é salvo por Jesus Cristo, batizado nas águas, de uma igreja evangélica que crê como nós, você está convidado a participar desse momento de ceia, né? Os nossos irmãos estarão servindo, podem servir. Conforme você for recebendo, você pode estar se assentando e aguardando também todos os demais. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão,
Senhor, sobre um trono estás, soberano e Criador, vou sempre te adorar, relevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Podem ficar de pé, por gentileza. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo, que ele relembrando aquilo que ele aprendeu com o próprio Jesus: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu, e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam sempre isso que o beberem em memória de mim. Esse texto explica algumas coisas, né? Que o pão relembra o corpo de Jesus, que foi entregue na cruz em nosso favor, e o cálice relembra o sangue de Jesus. Mas uma coisa que eu destaco nesses dois versículos, sempre usa no plural: façam isso em memória de mim, façam isso sempre. O façam está dizendo comunhão, pessoas, né? De repente Jesus poderia dizer assim: faça isso, né? Memória de mim. Está dizendo façam, está dizendo no plural, até porque Jesus também estava com seus discípulos quando naquele momento de ceia do Senhor. Esse é o contexto. E o apóstolo Paulo nos ensina sempre nós lembrarmos do sacrifício de Jesus, sempre em comunhão. Então pense nisso, nós estamos em comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus, porque Deus fez esse sacrifício por nós na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar nesse momento, pedir para nossa irmã Adriana, ela vai estar orando, agradecendo por esse momento de comunhão com Deus. Querido Deus, mais uma vez em Tua presença, Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de mais uma vez estarmos participando da Tua mesa, Senhor, onde nós podemos, ó Deus, confirmar mais uma vez o sacrifício do Senhor, dando o Teu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor, e que dessa comunhão, ó Pai, que aqui foi falada nesta manhã, ó Pai, possa em nome de Jesus, ó Deus, se confirmar nessa mesa, neste dia, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos caminhar juntos, ó Pai, crendo, Senhor, na eternidade contigo, nós viveremos, ó Pai, e que em nome de Jesus nós possamos seguir firmes, ó Pai, até que o Senhor venha. Muito obrigada por esse momento especial e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Mesa é sempre local de comunhão, né? Pense até assim, você não convida para sua mesa alguém que não é amigo seu, né? Até quando você vai no restaurante, você está numa mesma mesa com pessoas que são mais íntimas suas. Ela usou a expressão mesa, eu estava pensando nisso, né? Mesa reflete comunhão. Então, se você está na nossa mesa, você faz parte da mesa do Senhor e você tem comunhão com as pessoas. A gente não chama na mesa pessoas que a gente nem conhece, né? Pelo menos aqui em São Paulo é assim, né? A gente não chama. Então, significa que você está aqui e você é bem-vindo por Deus e pela nossa igreja. Então, lembrando do corpo de Jesus que foi entregue na cruz, comamos todos o pão. De forma semelhante, também que diz que em seguida tomaram cálice, que também lembra do sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor. Tomamos todos. Amém, glórias a Deus por esse momento. Vamos orar então, encerrando o culto desta manhã, agradecendo a Deus por esse momento de comunhão. Todos são muito bem-vindos na casa do Senhor e a esta mesa, que é a mesa do Senhor, na verdade, né? Que não é um memorial, mas a mesa do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo por essa manhã. Depois os irmãos podem colocar seus cálices no lixo
que está nas laterais. Vamos agradecer por esse momento de comunhão. Senhor meu Deus, eu te agradeço por estar com os meus irmãos, Pai, nesta manhã, ó Deus, momento importante. Somos todos uma família, todos aqui somos igualmente importantes, especiais para Deus, sem distinção. E por isso todos nós sentamos na mesa do Senhor, que aceita todos nós com amor, de coração aberto, Pai. Eu te agradeço, porque o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, o Senhor nos aceitou a todos nós fazemos parte desta família, e nós partilhamos das bênçãos do Senhor e da comunhão do Senhor, ó Deus. Te agradecemos pela família Vila Diva, Deus. Realmente faça que esse ano possamos crescer em comunhão, Deus, e que esses momentos de ceia possamos sempre lembrar que somos filhos de Deus e somos irmãos uns dos outros. Aumenta a nossa comunhão com o Senhor e com os irmãos em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu. Nos dê um domingo abençoado na tua presença. Se o Senhor permitir, nos traga a noite também para continuarmos adorando o teu nome. E agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Dê uma salva de palmas. Deus te abençoe. E até a noite, se Deus quiser. Vai com Deus. Tenha um bom domingo.